um vídeo muito rápido sobre BB Seguridade com código de negociação BBSE3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 307% aos sócios, contra um retorno de apenas 132% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$ 4.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A gente vai comentar os resultados da empresa, ver se foram positivos ou negativos, na análise fundamentalista calcular o preço teto e o preço justo, e no final do vídeo a minha opinião quanto ao balanço, a companhia e sobre todo esse pessimismo com as seguradoras. BB Seguridade que divulgou seu relatório essa manhã. No início do dia as ações caíam por volta de 1%, mas elas retornaram para o positivo, subindo também, algo na casa de 1%. Em 2024 a empresa acumula uma queda em torno de 3%, existe de fato todo um pessimismo em cima da companhia, mesmo ela sendo uma das mais indicadas para a carteira de dividendos, para uma carteira remunerada e também sempre estando presente na carteira do investidor. De maneira geral, a gente teve um lucro 5% acima do primeiro trimestre do ano passado. Foi um bom resultado, a gente já vai comentar, já vou explicar. Lucro esse que atingiu 1,84 bilhão de reais, mesmo com uma queda de 35% no resultado financeiro amplamente já debatido por nós, já comentei muito desde o ano passado e eu já trazia estudos e matérias de mais de uma década atrás que mostravam o real impacto da queda da Selic com o lucro final das seguradoras. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Nos destaques da empresa, a gente teve uma melhora em praticamente todas as linhas. Parte de seguros, previdência, capitalização e corretagem, a gente já vai falar de maneira individual. E um comentário rápido é o porquê vocês sempre vão encontrar essas diferenças de lucro líquido e lucro líquido gerencial. Porque em algumas matérias vocês vão enxergar um lucro 10% maior, enquanto em outras vocês vão enxergar um lucro 5% acima. Isso é tudo uma questão de normas, de normatização. Eu já vou explicar no decorrer do vídeo, mas o que o investidor deve levar em consideração é o lucro líquido gerencial. Esse é o final de todos. Números da empresa. Aqui a gente já enxerga o que vai ser o panorama daqui para frente com a empresa. Isso é 100% certeza? Não, mas está muito em linha com os estudos que eu já trouxe, está muito em linha com aquilo que eu já vivi desde os anos 2000. A tendência daqui para frente é a gente enxergar um operacional bom e forte, porque ela é uma boa empresa, e em contrapartida, o resultado financeiro começar a penalizar a empresa. Na Brasilseg, o lucro de maneira anual cresceu acima de 2 dígitos. Na Brasil Previdência, a gente teve uma queda considerável, o que é normal por conta do financeiro. Em contrapartida, a gente enxerga as reservas ainda crescendo. E a tendência é essa, das reservas continuarem crescendo, porém a empresa não conseguir rentabilizar como ela conseguia quando a Selic e o CDI estavam mais altos. Então, mesmo com uma reserva maior, essa é a tendência. Na Brasilcap, nós também tivemos um crescimento acima de 2 dígitos no período, mas a representatividade dessa linha da operação da companhia, ela é muito baixa. E aqui talvez o ponto de maior destaque, não só pela alta acima de 2 dígitos, mas também por questão de representatividade do balanço. A BB Corretora, que vai trazer uma das principais linhas de receita da empresa, cresceu 12% na comparação anual. E tudo isso se traduziu em quê? Lucro gerencial e resultado financeiro consolidados da empresa. O lucro gerencial foi de 1,8 bilhões de reais, quando comparado a 1,7 bilhões no primeiro trimestre de 2023. E eu deixei separado aqui embaixo que na mesma situação onde as empresas de utilities têm as normas de divulgação, as seguradoras também têm. A gente fala de FRS 4 e a gente fala de FRS 17. O que é levado em consideração é o 17 para o lucro gerencial. Além do gerencial, nós temos o lucro líquido e, além de tudo isso, as empresas são obrigadas a divulgar em outros padrões contábeis. E agora voltando
Continuando aqui, ao lado, nós temos o resultado financeiro. Resultado financeiro esse que teve uma forte queda. A gente sai de 340 milhões de reais no primeiro trimestre do ano passado para algo em torno de 220 milhões de reais. São 120 milhões de reais de lucro a menos apenas nessa linha do balanço. Linha do balanço essa que eu já vinha comentando desde o ano passado, eu deixei separado aqui em cima. Eu já trazia matérias muito antigas falando sobre os desafios das seguradoras em ciclos de baixa da Selic. O Combined Ratio ele tem que ser levado em consideração no caso das seguradoras e ele mostra muito essa relação com a alta e com a baixa da Selic e inclusive trouxe estudos de um tempo considerável que sempre mostravam essa evolução Selic e resultado financeiro. A própria empresa destaca a importância da curva de juros, traz a taxa média da Selic praticada nos períodos e o resultado está aqui. São 120 milhões de reais a menos no resultado da empresa, que a gente já vai conversar no final do vídeo. BB Seguridade, que coberta por 12 casas ou 12 analistas, tem 7 recomendações neutras, 4 recomendações para compra e apenas uma recomendação de venda. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, e esse é um dos pontos de muito ceticismo do mercado com as seguradoras. Só que a partir desse momento que as empresas começam a ser punidas, eu não queria adiantar, mas eu já estou adiantando. O investidor ele deveria entrar em um processo de contrassenso, porque ele já viu que operacionalmente a empresa está bem, que a cotação saiu da casa de 37 para a casa de 32 e os resultados ainda estão sendo colocados na mesa. Vale sempre lembrar que a BB Seguridade ela tem a obrigação, por conta de convenção, de distribuir um percentual relevante do lucro. E eu não enxergo operacionalmente, vou comentar melhor no final do vídeo, nenhum gatilho negativo para que a empresa entregue um dividendo menor do que esses 3,50 do ano passado. Então, de maneira conservadora, se eu tivesse que fazer um preditivo sobre o lucro e o dividendo desse ano, eu enxergaria uma estabilidade, portanto, 3,50 divididos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração. Nós teríamos quase R$60 de preço teto para a BB Seguridade. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes, com finalidades também diferentes. Pegamos o 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 3,83. Multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 5,33. Extraímos a raiz quadrada e teremos um preço justo de R$21 para a empresa, bem abaixo do preço teto e do valor atual. Portanto, hoje falamos da BB Seguridade, seus resultados e um preditivo também em cima de seus dividendos. Eu acredito fortemente que a gente não deva ter grandes gatilhos negativos para a empresa e o único de curto prazo que eu enxergo e que a gente não poderia deixar de falar é dessa triste situação no sul do país. São impactos não só para ela, para todas as outras seguradoras e não só elas, em tudo mais que a gente puder pensar, porque a situação é muito difícil. E como sempre acontece, todas as empresas que sofrem impacto, a gente teve empresas parando a operação, parando os centros de distribuição, não seria diferente com as seguradoras, e a própria BBSE já comunicou que o impacto no resultado deve ser pequeno. Mas sinceramente, a gente tem dois pontos, o ponto fundamentalista e o ponto humano. No ponto fundamentalista, isso é um não recorrente, se eu pudesse dar um conselho, esqueçam isso. E do ponto humano é que a gente tentar olhar para o fundamentalista num momento como esse e tentar de alguma forma tirar proveito, acredito que de humano não teria nada. Então meu conselho é para que o investidor tente não misturar as coisas, torcer para isso ser passageiro. Porque a minha opinião para a companhia, não só ela, como no caso de Caixa Seguridade, Porto Seguro, agora eu começo a entrar em um processo inverso. Em que sentido? Eu já trazia desde lá de trás que a gente muito provavelmente estava vivendo o pico de um ciclo de alta de Selic e através dos estudos eu mostrei que isso traz impacto para as seguradoras. Momento aquele que as cotações estavam nas máximas e o vislumbre para essas empresas ele era gigantesco. BB Seguridade tocando quase R$40, Caixa agora tocando R$18, Porto Seguro também nas máximas, e a gente começa a enxergar o início de uma correção. E nesse mesmo momento a gente também enxerga início de rebaixamento
fechamentos, início de recomendações para venda, e a gente começa a ver o efeito manada. Ou seja, é mais um ciclo que se inicia. E aqui é o momento do investidor que estuda e acompanha essas empresas, ele da mesma maneira que ele foi um contrafluxo nas máximas dessas empresas, ele também deve ter um pensamento diferente no momento das correções. Todas elas, sem exceção, vão dar oportunidades, e o único risco que eu enxergo, e que da mesma maneira que eu já trazia lá de trás, que haveria esse impacto, e esse impacto foi mostrado de mais de 120 milhões, e isso só serve para corroborar com aquela ideia e com aquela tese das seguradoras, existe mais uma coisa que a partir de agora, nesse ciclo de corte de juros, vai acontecer. É aquilo que eu chamo de período de fragilidade das seguradoras. Nós tínhamos os dois lados da moeda caminhando muito bem, por isso esse ciclo de alta em todas elas. A partir de agora, a gente passa a ter um lado frágil, que é o resultado financeiro, e isso é normal, faz parte. E do outro lado, nós ainda temos um resultado operacional muito forte. E essa é a minha conclusão para todas elas. Caixa, BB Seguridade e Porto são líderes naquilo que elas fazem e são muito boas operacionalmente. Portanto, dessa linha, a gente tem a possibilidade das empresas sim continuarem entregando como elas vêm entregando crescimento até agora. E do outro lado, a gente pode sim esperar um resultado negativo. E é nessa hora que a gente entra em desbalanço. E o que seria isso? Quando a gente tem as duas no positivo, tudo está bem, as ações sobem, as empresas pagam dividendos e o sócio fica feliz. Quando a gente tem uma positiva e quando a gente tem outra com resultado em queda, a situação já não fica tão legal. Só que não é o pior cenário. Qual que é o pior cenário? Caso prêmios diminuam, caso os sinistros aumentem, o que vai acontecer? Esse lado também vai fragilizar. E esse é o momento em que todas elas vão responder de maneira negativa no lucro, nas cotações e nos dividendos. Se elas fizerem um bom trabalho no operacional, esse lado vai compensar a queda no financeiro. Se elas não fizerem um bom trabalho no operacional, o operacional vai vir negativo, o financeiro vai vir negativo e a seguradora que entregar isso vai ser penalizada. E a gente acaba sempre voltando naquilo que eu sempre trago: esquecer ruídos, esquecer recomendações e focar no operacional de toda a empresa, porque é o operacional que vai dizer se BB Seguridade, Caixa e Porto vão entregar um resultado positivo ou não, uma vez que a gente já sabe que o financeiro tende a ser punido daqui para frente. Portanto, hoje falamos de BB Seguridade, uma empresa que eu gosto bastante. Eu vejo ela como uma empresa muito sólida, ligada a um banco sólido. E quando eu junto tudo isso ao fato dela ser do setor de seguros, que é o meu setor preferido logo após do setor bancário e financeiro, toda essa situação, todo esse pessimismo, esse ceticismo em cima da empresa, mesmo que ela venha entregar um resultado pior nos próximos meses, que é o que a gente já vem trazendo faz tempo, o setor de seguros no longo prazo, ele tende a retornar muito aos sócios. Então eu vejo isso de maneira muito tranquila, a empresa ainda é sólida e o operacional ainda caminha bem. E nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!